Ele tinha muito tempo à frente. O bom da vida parecia estar à sua espera. Que necessidade havia de apressar-se? Não havia ninguém que lhe dissesse: cuidado, Giovanni Drogo. A vida parecia-lhe uma inesgotável, obstinada ilusão, embora a juventude já tivesse começado a perder o viço. Mas Drogo não conhecia o tempo. Ainda que tivesse diante de si uma mocidade de centenas e centenas de anos, como os deuses, isso também teria sido pouca coisa. E em vez disso, ele dispunha de uma vida simples e normal, uma pequena juventude humana, avara o dom, que os dedos das mãos eram suficientes para contar e que se dissolveria antes de se dar a conhecer. Certo, você quer sonhar grande e saborear a glória de uma vida heróica. Giovanni Drogo, protagonista da obra, almejava o resplendor de uma existência heróica. Poder, grandes feitos, mulheres, reconhecimento, mas existe uma literatura universal e atemporal que explica o quão vazia é essa vaidade. No livro de Eclesiastes, por exemplo, Salomão diz que tudo é vaidade, é como correr atrás do vento. Isso depois dele ter se submetido a todos os prazeres que estavam ao seu alcance. Giovanni Drogo tinha esse sentimento encerrado em seu peito, de que a glória é o maior objetivo a ser alcançado e de que sempre vale a pena esperar por ela. E o problema desse tipo de sonho, de buscar essa recompensa, é ainda não entender o que realmente importa ou não. Existem dois livros conhecidíssimos na literatura que falam de homens comuns que escolheram a vaidade e que no final das suas vidas se arrependeram das escolhas que fizeram. Olhai os Lírios do Campo, do Érico Veríssimo, e A Morte de Ivan Ilitch, do Tolstói. Afinal, quão triste é para alguém chegar ao final da sua vida e descobrir que conseguiu tudo aquilo que queria, mas nada do que precisava. Existe uma frase que diz: cuidado com o que você deseja de coração, porque de certo você o terá. Quando você está buscando a recompensa, provavelmente nada vai desviar sua atenção. Mas o problema é o seguinte: e se essa recompensa jamais chegar? Ao ler o livro, percebe-se que Drogo está buscando algo que provavelmente nunca vai acontecer. Os sinais são claros para deixar em dúvida aquilo que ele tem como certeza. Contudo, ele prefere ouvir aquilo que o seu coração diz. Ele pensa várias vezes em voltar atrás, mas logo desiste dessa ideia. Prefere o conforto do tédio que já é conhecido. Ele pensa: e se aquilo que eu tanto quero que aconteça realmente aconteça depois de eu ter desistido? Ele com certeza não iria conseguir lidar com esse pensamento todas as noites. Mas acontece que, quando você tem os olhos fixos em algo e somente aquilo vai satisfazer a sua demanda, você perde o universo inteiro de possibilidades que podem acontecer ao longo do caminho. E foi o que ocorreu. Drogo simplesmente desperdiçou a sua juventude inteira buscando algo que provavelmente nunca aconteceria e esqueceu de olhar para os lados. Aqui na página 60 do livro, o autor escreve o seguinte: quase 2 anos depois, Giovanni Drogo dormia uma noite em seu quarto no forte. 22 meses haviam passado sem trazer nada de novo, e ele permanecera firme, esperando, como se a vida devesse ter para ele uma particular indulgência. Entretanto, 22 meses são longos e podem acontecer muitas coisas. Dá tempo para que se formem novas famílias, crianças nasçam e comecem até a falar. Para que uma grande casa surja onde antes havia apenas um prado, para que uma mulher bonita envelheça e ninguém mais a deseje, para que uma doença, mesmo das mais demoradas, tome alento. Enquanto isso, o homem continua a viver despreocupado. Consuma lentamente o corpo, desapareça para deixar lugar a breves aparências de cura, recomece mais fundo, sugando as últimas esperanças sobre ainda tempo para que o morto seja sepultado e esquecido, para que o filho seja de novo capaz de rir e, à noite, leve moças ingênuas às alamedas ao longo das grades do cemitério. Então, se em um dia tantas coisas podem acontecer, imagine meses, anos. E Drogo desperdiçou, como muitas vezes uma pessoa jovem desperdiça, por estar focado em algo que provavelmente nunca vai acontecer, mas ela prefere não olhar para os lados e ver todas as possibilidades que existem. E foi isso que aconteceu. Drogo desperdiçou a sua juventude. Aqui eu entro no principal aprendizado que tive com o livro. Como eu citei no início do vídeo, Drogo acreditava que tinha muito tempo, afinal, ele era jovem. O problema foi que ele se esqueceu de que
tempo tem prazo de validade, termina e não pode ser recuperado. Claro, quando você é jovem, você tem várias tentativas. Você pode escolher entre as opções sem pressa, mas é preciso agir em algum momento, porque esperar não é sinônimo de inação ou indiferença. Significa que você está alinhando as coisas enquanto aquilo que você quer não chega. Amanhã eu mudo, depois eu faço, depois eu tomo essa decisão, eu terei outra chance. E vivendo assim de adiamento em adiamento, perde-se uma vida inteira de possibilidades, porque simplesmente você não teve coragem de mudar o que precisava ser mudado e não teve coragem de agir quando precisou. Ser jovem demais não significa ter todo o tempo do mundo. E é preciso não confundir essas duas coisas. Afinal, você pode ter várias tentativas, várias chances, mas em algum momento você precisa agir de verdade, para que você não veja a sua vida inteira escorrendo por entre seus dedos e não consiga mais recuperá-la. Valeu, fica bem.